Você já parou para pensar em quanto tempo ainda tem? Essa pergunta pode soar desconfortável, mas ela carrega um peso poderoso. Depois dos 70 anos, cada amanhecer se torna ainda mais precioso. Não porque a vida esteja chegando ao fim, mas porque cada instante ganha um significado que talvez antes não fosse tão claro. É nesse momento que muitos descobrem que viver não é apenas existir, mas sim escolher como existir. Com o passar das décadas, o corpo e a mente começam a enviar mensagens silenciosas. Pequenos sinais, às vezes ignorados, que revelam como está a sua saúde, sua vitalidade e até sua longevidade. Alguns desses sinais são físicos. Um passo mais lento, um cansaço que aparece sem aviso, a dificuldade em manter o equilíbrio. Outros são emocionais e sociais, como a forma de lidar com o estresse, a solidão ou a qualidade das conexões humanas. Esses sinais não são castigos do tempo. Pelo contrário, são alertas preciosos, como faróis iluminando o caminho. Eles mostram o que pode ser ajustado, fortalecido ou transformado para que os próximos anos não sejam apenas longos, mas verdadeiramente vividos com dignidade, energia e propósito. Imagine duas pessoas com a mesma idade. Ambas têm 75 anos. Uma delas acorda cedo, caminha com passos firmes, prepara o próprio café da manhã com entusiasmo e depois passa horas lendo ou conversando com amigos. A outra, da mesma idade, levanta-se com dificuldade, sente dores constantes, não tem ânimo para cozinhar e passa a maior parte do dia sozinha, olhando pela janela. O que diferencia essas duas histórias não é apenas genética. Não é sorte. Muitas vezes, a diferença está nos pequenos sinais que cada uma aprendeu a ouvir e nas escolhas que fizeram diante deles. O tempo não é inimigo. O inimigo é ignorar os avisos do corpo e da mente. Porque a vida, mesmo após os 70, pode ser plena, vibrante e cheia de significado. Mas para isso é preciso observar os indicadores certos, aqueles que a ciência e a experiência mostram como os mais fortes preditores de longevidade e saúde. Neste vídeo, não vamos falar de números frios, estatísticas distantes ou teorias inalcançáveis. Vamos falar de você, da sua capacidade de perceber os sinais que já estão aí, muitas vezes escondidos nos gestos mais simples do cotidiano. O modo como você caminha, a força com que segura um objeto, a forma como dorme, o jeito como se conecta com outras pessoas. Esses detalhes, que parecem tão pequenos, carregam informações poderosas sobre o futuro que você ainda pode construir. Muitos acreditam que a velhice é apenas um tempo de espera. Mas a verdade é que ela pode ser um tempo de colheita. Colher o que foi plantado ao longo da vida, sim. Mas também plantar novas sementes, porque nunca é tarde para recomeçar. Os sinais que vamos apresentar não são apenas alertas, mas também convites. Convites para agir, para mudar hábitos, para recuperar forças, para descobrir que há mais vitalidade dentro de você do que imagina. Aos 70, 75 ou 80 anos, a vida não termina. Ela muda de ritmo. E é nesse novo ritmo que a atenção aos sinais se torna crucial. Afinal, não é sobre viver mais anos, mas sobre viver anos melhores. É sobre poder brincar com os netos, viajar sem medo, caminhar sem dor, rir sem se sentir cansado. É sobre preservar a independência e a alegria de estar vivo. Cada sinal que vamos explorar aqui é como uma janela. Quando você olha por ela, consegue ver não apenas o presente, mas também uma visão do que pode estar por vir. E o mais importante, você descobre que tem poder para mudar esse cenário. Porque sim, o futuro ainda pode ser moldado pelas escolhas de hoje. Então, ao longo deste vídeo, eu peço que você faça uma coisa simples. Observe-se. Preste atenção em como seu corpo reage aos exemplos que vamos apresentar. Compare-se com as histórias que vai ouvir. Pergunte a si mesmo: isso acontece comigo? O que eu poderia fazer de diferente? Essa reflexão pode ser a chave para acrescentar não apenas anos à sua vida, mas vida aos seus anos. No fundo, todos nós queremos o mesmo: viver mais tempo, mas com qualidade. E acredite, essa qualidade não depende apenas de medicamentos ou consultas médicas. Ela está muitas vezes nas suas mãos, nos pequenos ajustes que você decide fazer hoje, na coragem de enfrentar aquilo que parece inevitável e transformá-lo em oportunidade de crescimento. Prepare-se. Vamos mergulhar em 5 sinais fundamentais que podem revelar como será sua jornada depois dos 70. Eles são simples, mas profundos. A cada um deles,
você vai perceber não apenas o que está acontecendo em seu corpo e em sua mente, mas também o que pode ser feito para fortalecer sua saúde, sua vitalidade e até mesmo sua esperança. Porque envelhecer não é o fim da estrada. É apenas uma nova paisagem no caminho. E quanto melhor você entender os sinais, mais bela será a viagem. O corpo humano é uma máquina extraordinária. Foi criado para se renovar, para descansar e se levantar a cada manhã com forças renovadas. No entanto, quando o equilíbrio se perde, essa capacidade de se restaurar começa a falhar. Surge então um companheiro silencioso que se instala em nossos dias: o cansaço constante. Esse não é o cansaço natural após um longo dia de trabalho, uma caminhada intensa ou uma noite mal dormida. Esse é um cansaço diferente, que não vai embora mesmo depois de horas de descanso. Um peso nos ombros que parece acompanhar cada passo. Uma névoa na mente que embaraça os pensamentos. Um esgotamento que se torna rotina. O cansaço como mensageiro. Pouca gente percebe, mas o corpo nunca fala em vão. Ele grita através de sintomas. E quando a fadiga persiste, é um sinal claro de que algo está desalinhado. Talvez o corpo esteja sobrecarregado fisicamente. Talvez a mente esteja saturada de preocupações. Ou talvez o coração esteja carregando fardos emocionais que drenam energia silenciosamente. A vida moderna tornou esse estado quase normal. Pessoas vivem em constante corrida contra o tempo, dormem pouco, se alimentam mal, bebem litros de café para disfarçar a fadiga e acreditam que viver cansado é apenas parte da vida adulta. Mas isso não é verdade. O cansaço constante é um alerta vermelho de que perdemos o equilíbrio. O peso invisível das emoções. Um detalhe muitas vezes ignorado é o impacto das emoções no corpo físico. Guardar mágoas, viver em constante ansiedade, sentir-se aprisionado por frustrações e medos cria um desgaste emocional que se reflete no corpo. É como carregar pedras invisíveis dentro de uma mochila todos os dias. Quantas pessoas acordam já cansadas, não porque trabalharam duro, mas porque passaram a noite em batalhas internas, remoendo pensamentos, antecipando problemas, vivendo preocupações que sequer aconteceram? A mente não descansa, e o corpo paga o preço. Esse é um dos maiores sinais de desequilíbrio. Quando o descanso físico já não basta, porque a raiz do cansaço está dentro da alma. O ciclo do esgotamento. O cansaço constante cria um ciclo vicioso. A pessoa cansada deixa de fazer exercícios porque não tem forças. A falta de movimento piora o metabolismo, reduz a oxigenação e enfraquece os músculos. O corpo mais frágil gera ainda mais cansaço. A pessoa cansada também tende a escolher alimentos mais rápidos e práticos, geralmente ultraprocessados, cheios de açúcar e gorduras ruins. Isso gera picos de energia imediata seguidos por quedas bruscas, o que alimenta ainda mais a fadiga. A mente cansada evita desafios, perde clareza e se refugia em distrações superficiais, como horas diante da televisão ou das redes sociais, que não regeneram, apenas anestesiam. E assim, pouco a pouco, a vida vai sendo drenada, sem que a pessoa perceba que está presa em um círculo de exaustão. O que está por trás desse sinal? Quando investigamos profundamente, o cansaço constante geralmente aponta para uma ou mais destas causas: desequilíbrio físico, falta de sono de qualidade, alimentação pobre, sedentarismo, doenças não diagnosticadas, desequilíbrio emocional, estresse prolongado, tristeza acumulada, ansiedade, ressentimentos, desequilíbrio espiritual, vazio existencial, falta de propósito, desconexão com a própria essência. Percebe como o cansaço não é apenas físico? Ele é um espelho fiel do quanto estamos ou não alinhados com quem deveríamos ser. Histórias que revelam esse sinal. Imagine Clara, uma mulher de 62 anos. Ela trabalhou a vida toda como professora, sempre dedicada aos alunos, sempre buscando dar o melhor. Ao se aposentar, pensou que finalmente teria descanso. No entanto, logo percebeu que o cansaço não a abandonava. Dormia, mas acordava exausta. Caminhar até o mercado parecia uma maratona. Aos poucos, ela foi acreditando que era apenas a idade chegando. Mas a verdade era outra. Clara havia guardado anos de frustrações, decepções familiares e preocupações silenciosas. Aposentada, ela já não tinha a rotina para ocupar sua mente, e todo o peso emocional acumulado veio à tona. O corpo finalmente começou a cobrar a conta. Agora veja Rogério, 45 anos. Empresário bem-sucedido, mas escravo do trabalho.
Dormia 4 horas por noite, alimentava-se de fast food, vivia à base de café e energia artificial. Ele acreditava que estava indo bem, até que o corpo entrou em colapso. Crises de fadiga, lapsos de memória, dificuldade de concentração. Rogério tinha todos os recursos, menos equilíbrio. Ambos, Clara e Rogério, viviam sinais claros. O cansaço constante era o aviso de que precisavam reequilibrar a vida. Como recuperar o equilíbrio diante do cansaço? Reaprender a descansar. Descansar não é apenas dormir. É dar ao corpo e à mente momentos de verdadeira pausa. É desligar-se de estímulos, respirar fundo, permitir o silêncio. Nutrir o corpo de forma consciente. O que comemos é combustível. Se colocamos apenas alimentos pobres, o corpo nunca terá energia real. É preciso redescobrir a simplicidade de frutas, verduras, água, grãos. Movimentar-se para gerar energia. O paradoxo é que, mesmo cansado, o corpo ganha mais vitalidade com o movimento. Caminhadas leves, alongamentos, exercícios respiratórios renovam a energia. Tratar as feridas emocionais. Muitas vezes o corpo não se renova porque a alma não encontrou cura. Conversar, perdoar, escrever sentimentos, buscar apoio espiritual ou psicológico abre espaço para que o cansaço se dissolva. Reconectar-se ao propósito. A energia mais poderosa que existe nasce de um sentido para viver. Quando a pessoa encontra um motivo maior, mesmo desafios se tornam menos pesados. O cansaço como oportunidade. Por mais estranho que pareça, o cansaço constante pode ser um presente disfarçado. Ele é o alerta que impede a pessoa de seguir se destruindo sem perceber. É a campainha que desperta para a necessidade de mudança. Muitos só encontram equilíbrio verdadeiro depois de ouvirem esse chamado. Porque quando o corpo pede socorro, a alma finalmente se abre para reencontrar o caminho. O segundo sinal de que estamos perdendo o equilíbrio em nossa vida é, sem dúvida, o esquecimento de nós mesmos. Pode parecer simples, mas na prática é um dos sinais mais silenciosos, perigosos e comuns. Quando deixamos de olhar para dentro, de ouvir nossa própria voz, de atender às necessidades mais íntimas da nossa alma e do nosso corpo, começamos a viver no modo automático. Existimos, mas não realmente vivemos. Esse esquecimento não acontece de um dia para o outro. Ele se infiltra devagar, como um veneno suave, que ao início nem percebemos. Vamos nos ocupando tanto com o mundo ao redor, com as responsabilidades, com as cobranças externas, com as dores dos outros, que não notamos o quanto estamos nos afastando de quem realmente somos. E quando menos esperamos, descobrimos que já não sabemos mais o que gostamos, o que nos move, o que nos inspira. É como se tivéssemos nos tornado estranhos para nós mesmos. A raiz do esquecimento. O esquecimento de si nasce da sobrecarga. Vivemos em um tempo em que tudo é imediato, tudo exige atenção, tudo pede resposta rápida. Há sempre alguém esperando algo de nós. A família, o trabalho, a sociedade, até mesmo os amigos. E, por medo de decepcionar, acabamos dizendo sim a tudo, menos a nós mesmos. Aos poucos, essa negligência se torna um hábito. O corpo pede descanso, mas ignoramos. O coração pede silêncio, mas fugimos para a distração. A mente pede foco, mas nos perdemos em comparações e obrigações. A alma pede sentido, mas nos anestesiamos com excessos. Comida, redes sociais, trabalho, consumo. E qual é o resultado? Um vazio crescente. Uma sensação de estar sempre cercado de coisas, mas nunca completo. Esse é o grito silencioso de quem se esqueceu de si. As consequências invisíveis. Esquecer-se de si mesmo não significa apenas deixar de lado os pequenos prazeres da vida. Vai muito além disso. Perda de identidade. Quando você deixa de se olhar, perde de vista quem é. Muitas vezes passamos a viver pela aprovação dos outros. E quando essa aprovação não vem, nos sentimos invisíveis. Exaustão física e mental. O corpo se torna o primeiro a pagar o preço. Cansaço constante, dores, insônia, ansiedade. Tudo surge como consequência de uma vida sem pausas. Relações superficiais. Quem se esquece de si mesmo não consegue se entregar de forma plena aos outros. Vive esgotado. E relações verdadeiras exigem presença. Ausência de propósito. Sem tempo para olhar para dentro, deixamos de perceber o que realmente importa. A vida se torna apenas uma sequência de tarefas, sem brilho, sem chama, sem direção. A história de Clara Imagine Clara, uma mulher de 58 anos.
Durante toda a vida, ela se dedicou à família e ao trabalho. Cuidava dos filhos, do marido, dos pais idosos, sempre colocando as necessidades dos outros acima das suas. Clara se orgulhava de ser forte, de nunca reclamar, de sempre estar disponível. Mas com o passar dos anos, começou a sentir um vazio estranho. Já não sabia mais do que gostava. Quando alguém lhe perguntava qual era o seu sonho, ela não sabia responder. Os filhos cresceram, o marido já não precisava tanto dela, os pais partiram. E, de repente, Clara percebeu que havia dedicado uma vida inteira a todos, menos a si mesma. O resultado foi depressão, falta de energia e a sensação de que sua vida havia perdido o sentido. Só então ela entendeu que nunca havia parado para se perguntar: o que eu quero? O que me faz feliz? Quem sou eu além das responsabilidades? Clara é um exemplo de milhões de pessoas que vivem presas nesse esquecimento. O caminho de volta. O caminho para recuperar o equilíbrio, diante desse sinal, é um processo de reconexão. Reencontrar a si mesmo exige coragem, paciência e prática. Escutar o silêncio. Reservar alguns minutos por dia para estar consigo, sem distrações, sem barulhos. Nesse espaço, a alma começa a sussurrar o que realmente precisa. Redescobrir prazeres simples. Muitas vezes nos esquecemos até do que gostamos. Reaprender a sentir alegria nas coisas pequenas, uma caminhada, um livro, uma música, o contato com a natureza, é um primeiro passo. Cuidar do corpo. Corpo e mente são inseparáveis. Comer bem, dormir o suficiente e se movimentar não são luxo, são necessidades vitais. Dizer não. Aprender a estabelecer limites é essencial. Cada não dito ao que nos drena é, na verdade, um sim dito a nós mesmos. Praticar o autoconhecimento, seja através da leitura, da escrita, da oração, da meditação ou até mesmo de uma terapia, mergulhar em si é reencontrar as peças que pareciam perdidas. O poder de relembrar-se. Quando nos lembramos de quem somos, quando voltamos a nos olhar com carinho e atenção, o equilíbrio começa a retornar naturalmente. Descobrimos que não precisamos estar em todos os lugares, não precisamos carregar tudo sozinhos, não precisamos provar nada a ninguém. E o mais bonito é que, ao cuidarmos de nós mesmos, também passamos a cuidar melhor dos outros. Porque só quem está cheio de vida pode transbordar. Só quem está em paz consigo pode oferecer paz. Só quem se ama pode amar de forma saudável. O esquecimento de si é uma prisão invisível, mas o reencontro consigo é libertador. O equilíbrio humano é uma sinfonia silenciosa. Ele depende de uma harmonia perfeita entre cérebro, sistema nervoso, músculos, ossos e sentidos. Quando tudo funciona bem, nem pensamos sobre isso. Simplesmente caminhamos, levantamos de uma cadeira, estendemos a mão para pegar um copo, subimos um degrau. É natural, automático, invisível. Mas chega um momento em que essa sinfonia começa a apresentar pequenas falhas. O corpo começa a falar em sinais sutis. Uma mão que treme ao segurar uma chave, um tropeço em um lugar plano, uma dificuldade em colocar o pé na direção certa. São indícios de que algo está mudando e que o equilíbrio, esse alicerce da nossa autonomia, pede atenção. Esse terceiro sinal é o mais corporal, mais visível, mais direto. É quando percebemos que o corpo já não responde com a mesma precisão de antes. E aqui não se trata apenas de envelhecimento natural, mas de mensagens que o organismo envia, alertando para transformações profundas. Tremores. O alarme silencioso. Imagine segurar uma xícara de café e perceber que sua mão vibra levemente, quase imperceptível. Em outro momento, ao escrever uma simples anotação, as letras saem trêmulas. Muitos pensam, é nervosismo, é cansaço. Mas quando isso se torna recorrente, é um sinal claro de que o corpo está avisando sobre um desequilíbrio interno. Os tremores podem ter várias origens. Alguns estão relacionados ao sistema nervoso central, como no caso do Parkinson. Outros a distúrbios metabólicos, como alterações da tireoide. Mas, independentemente da causa, eles mostram que o corpo perdeu parte da estabilidade que antes era automática. O mais intrigante é que, para muitos, o tremor é algo que gera vergonha. Pessoas escondem as mãos, evitam segurar objetos em público, fingem que não acontece. Mas ignorar não apaga o problema, só retarda o cuidado. E é aqui que entra a primeira lição desse sinal. Ouça o que
Seu corpo está dizendo: o tremor não é um inimigo, é um mensageiro. Ele não surge para te constranger, mas para te avisar que chegou a hora de olhar para dentro. A instabilidade ao caminhar. Outro indício poderoso é a sensação de caminhar sobre terreno irregular, mesmo quando o chão é liso. É quando o corpo hesita ao dar passos, como se cada movimento precisasse ser repensado. Essa instabilidade pode surgir de pequenas alterações musculares, de perda de massa magra ou até de problemas de visão e audição. Afinal, o equilíbrio é construído a partir de múltiplas fontes de informação. Um exemplo marcante é o de Dona Beatriz, 74 anos, que relatou: eu sempre gostei de caminhar no parque, mas de uns tempos para cá sinto como se o chão se movesse. Não caí, mas já tropecei várias vezes. Parece que minhas pernas não obedecem como antes. Essa sensação não é apenas física, ela carrega um peso emocional. A pessoa começa a evitar sair de casa, com medo de cair em público. O isolamento aparece, não porque a mente deseja a solidão, mas porque o corpo já não oferece a mesma segurança. E aqui está uma das consequências mais dolorosas da perda de equilíbrio: a renúncia antecipada à vida social. Não é apenas o corpo que vacila, mas também o prazer de viver, de estar entre pessoas, de se sentir livre. A coordenação que se perde. Fechar um botão, usar talheres, subir escadas, amarrar os cadarços. São tarefas tão simples que raramente pensamos nelas, até o dia em que se tornam desafios. O corpo já não acompanha a mente com a mesma sincronia. Essa perda de coordenação pode ser leve, mas traz um impacto enorme. Ela gera frustração, insegurança, às vezes até raiva. Afinal, como aceitar que aquilo que sempre foi natural agora exige esforço e atenção redobrada? O corpo fala, mas nem sempre queremos escutá-lo. Preferimos acreditar que é passageiro, que vai melhorar. Mas cada falha de coordenação é um aviso de que há algo maior acontecendo. O impacto psicológico. Esse sinal não se limita ao físico. Ele mexe profundamente com a mente. A pessoa começa a sentir medo de cair, medo de depender dos outros, medo de perder a autonomia. Esse medo, por si só, já é um fardo enorme. O tremor, a instabilidade, a perda de coordenação, todos eles abalam a autoconfiança. E sem confiança, até os movimentos simples se tornam mais difíceis. É um círculo vicioso. O corpo falha, a mente teme, o corpo falha ainda mais. Por isso, não basta olhar para o equilíbrio apenas do ponto de vista físico. É necessário cuidar também da mente, para que ela não se torne a maior inimiga do corpo. 5. Como reagir a esse sinal? Se o corpo fala, nossa missão é responder. E responder significa agir em várias frentes. Consulta médica, para identificar a causa real dos tremores ou da instabilidade. Exercícios de fortalecimento. O corpo precisa de músculos ativos para sustentar cada passo. Treino de coordenação. Pequenos desafios diários, como caminhar em linha reta, equilibrar-se em um pé só, usar bolas de diferentes tamanhos. Cuidado emocional. Terapia, grupos de apoio, espiritualidade. Porque não é só o corpo que perde equilíbrio, a alma também sofre. Adaptação da casa. Retirar tapetes soltos, instalar barras de apoio, melhorar a iluminação. Prevenir quedas é preservar a vida. 6. A dimensão espiritual. O equilíbrio não é apenas físico, ele é também espiritual. Muitas vezes, quando o corpo se torna instável, é como se a vida inteira pedisse uma nova postura. É o chamado para desacelerar, para olhar para dentro, para se reconectar com a fé, com a essência, com o que realmente importa. Os tropeços físicos, nesse sentido, podem ser metáforas dos tropeços da alma. E, assim como o corpo pode reaprender a andar com firmeza, também a alma pode reencontrar o caminho da confiança e da esperança. Conclusão. O sinal 3. Tremores. Instabilidade e perda da coordenação é um dos mais visíveis, mas também um dos mais profundos. Ele nos lembra de que o equilíbrio é uma conquista diária e que cada pequeno movimento depende de uma rede complexa que precisa ser cuidada. É um convite a olhar para o corpo com respeito, sem vergonha, sem medo, mas com a consciência de que ele é um mensageiro fiel. Ele fala, ele avisa, ele orienta. Cabe a nós escutá-lo e agir antes que os tropeços se transformem em quedas irreversíveis. O equilíbrio, no fim,
não está apenas nos pés firmes sobre o chão, mas na mente clara, no coração confiante e na alma conectada à sua essência. O sono é um dos pilares invisíveis da vida. Ele é silencioso, mas poderoso, invisível, mas essencial. Dormir não é apenas repousar, é o momento em que o corpo se regenera, o cérebro processa experiências e a mente encontra clareza. Cada noite de sono de qualidade é uma chance de restaurar o equilíbrio perdido, de reparar tecidos, fortalecer o sistema imunológico e preparar a energia necessária para enfrentar um novo dia. Mas, ao longo dos anos, muitas pessoas percebem que o sono muda. Ele se torna mais fragmentado, mais curto, menos reparador. Acordamos no meio da noite, demoramos a voltar a dormir, ou sentimos que, por mais que dormimos, não descansamos. Esse é o quarto sinal de alerta de que o equilíbrio do corpo e da mente está ameaçado. O sono que se vai. O sono que se fragmenta. Para entender a importância do sono, imagine que ele funciona como uma ponte que conecta o corpo e a mente à vitalidade. Quando a ponte está intacta, atravessamos o dia com energia, foco e estabilidade. Quando a ponte se quebra, mesmo que parcialmente, cada passo se torna difícil. Muitas pessoas acima dos 70 relatam sentir o sono fragmentado. Elas acordam várias vezes à noite, talvez para ir ao banheiro, talvez sem razão aparente. O corpo interrompe ciclos que deveriam ser contínuos: sono leve, sono profundo, sono REM. E cada interrupção, por mais curta que pareça, reduz a qualidade do descanso. O resultado é evidente no dia seguinte: fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, dores musculares e até um aumento do risco de quedas. Não é apenas cansaço. É um sinal de que o corpo está enviando alertas silenciosos sobre sua capacidade de manter o equilíbrio físico e mental. A conexão entre sono e longevidade. Estudos científicos mostram que pessoas que mantêm um sono regular e profundo têm uma expectativa de vida mais longa e saudável. Elas apresentam menos inflamações crônicas, pressão arterial equilibrada, melhor função cardíaca e menor risco de doenças neurodegenerativas. Por outro lado, quem sofre com insônia ou sono de má qualidade tende a apresentar declínio cognitivo mais rápido, maior risco de acidentes e quedas, fragilidade do sistema imunológico, alterações de humor e depressão. É como se o corpo, ao perder o sono reparador, começasse a perder também o próprio equilíbrio. Cada noite mal dormida é uma noite a menos de reparação. Celular. Uma noite a menos de fortalecimento do cérebro e dos músculos. Histórias de quem sofre com o sono. Pense em Sérgio, 72 anos. Ele sempre foi ativo, caminhava diariamente e participava de aulas de dança. Mas recentemente começou a acordar às 2 da manhã, sem motivo aparente. Levava 1 hora para voltar a dormir, e quando finalmente conseguia, acordava cansado. Sérgio percebeu que sua coordenação começou a falhar. Um tropeço na escada, um leve desequilíbrio ao virar rápido. O corpo falhava, e ele não entendia o motivo. O que Sérgio não sabia é que a fragmentação do sono estava minando sua força e reflexos. Dormir mal era mais do que irritante. Era um sinal direto de perda de equilíbrio. Outro exemplo é Lúcia, 75 anos, que acordava com frequência durante a noite para beber água. Cada interrupção deixava seu cérebro cansado e seu humor caía. Ela se isolava dos amigos, evitava atividades físicas e sentia que seu corpo não respondia como antes. Para Lúcia, o sono interrompido tornou-se o início de um ciclo que afetava corpo, mente e emoções. Como reconhecer os sinais de alerta? O sono de qualidade após os 70 anos é diferente do sono da juventude. Não se trata apenas de quantidade, mas de profundidade e continuidade. Alguns sinais de alerta incluem: acordar várias vezes à noite sem razão aparente, demorar mais de 30 minutos para voltar a dormir, sentir-se cansado mesmo após horas na cama, ter dificuldade para adormecer à noite, acordar com dores ou rigidez muscular. Ignorar esses sinais pode parecer inofensivo, mas a longo prazo eles impactam diretamente o equilíbrio físico, mental e emocional. Estratégias para restaurar o sono e o equilíbrio. O sono não precisa ser perdido. Com hábitos consistentes e atenção, é possível restaurá-lo. Rotina de sono regular. Ir para a cama e acordar nos mesmos horários todos.
Os dias ajudam o corpo a sincronizar seu relógio biológico. Evitar telas antes de dormir. A luz azul de celulares e TVs interfere na produção de melatonina, hormônio essencial para o sono profundo. Exposição à luz natural. Durante o dia, a luz do sol ajuda a regular os ciclos de sono e vigília. Alimentação leve à noite. Refeições pesadas atrapalham a digestão e o descanso. Exercícios físicos regulares. Caminhar, alongar-se e praticar atividades leves durante o dia favorecem a qualidade do sono. Técnicas de relaxamento. Respiração profunda, meditação, leitura tranquila ou música suave ajudam a acalmar a mente antes de dormir. A dimensão emocional do sono. Dormir bem não é apenas uma questão física. O sono está intimamente ligado às emoções. Pessoas com sono fragmentado têm mais ansiedade, irritabilidade e dificuldade de lidar com situações cotidianas. O estresse se acumula, afetando o equilíbrio emocional e até a tomada de decisões. O sono ruim é, portanto, um espelho do equilíbrio perdido. Ele reflete não só o corpo cansado, mas também a mente sobrecarregada. O sono. Como sinal de vida. A qualidade do sono é um verdadeiro indicador de vitalidade. Ao perceber que nossas noites se tornaram agitadas, que acordamos cansados, que o corpo parece mais pesado ao nos levantar, devemos ouvir atentamente. O sono é um aliado silencioso que nos avisa quando algo precisa mudar. Quando o corpo não descansa, toda a vida parece desequilibrada. Recuperar o sono é, portanto, reconquistar o equilíbrio da vida inteira. Conclusão. O sono que se vai nos lembra que o equilíbrio não é apenas físico. Ele é construído em todas as dimensões: corpo, mente e alma. Perder o sono não é apenas uma inconveniência, é um alerta, um convite para desacelerar, reavaliar hábitos, cuidar da saúde e investir em autocuidado. É o corpo dizendo: pare, escute, reajuste-se. Recuperar o sono é recuperar a energia, a concentração, a estabilidade emocional e física. É restaurar a ponte que conecta cada parte de nós mesmos, permitindo atravessar a vida com segurança, confiança e vitalidade. E quando o sono retorna, também retorna a sensação de equilíbrio, de paz, de harmonia com o corpo e a mente. Sinal 5. A força que se dissipa. Perda de massa muscular e fragilidade. O corpo humano é uma obra-prima de engenharia biológica. Cada músculo, cada fibra, cada articulação tem uma função precisa: sustentar, mover, proteger. Quando somos jovens, a força parece infinita. Um simples levantar de cadeira, abrir uma porta pesada ou carregar sacolas de mercado é feito quase sem pensar. Mas, após os 70 anos, a realidade muda. O corpo começa a enviar sinais sutis de que a força não é mais a mesma. O que antes era automático agora exige mais esforço, mais atenção, mais cuidado. Este é o quinto sinal, talvez um dos mais críticos: a perda de massa muscular e a fragilidade física. O corpo que enfraquece silenciosamente. A perda muscular, conhecida como sarcopenia, é um processo natural do envelhecimento, mas sua velocidade e intensidade variam de pessoa para pessoa. Alguns mantêm músculos fortes e funcionais bem na casa dos 70 e 80 anos. Outros percebem que levantar uma garrafa d'água ou subir escadas se torna um desafio. A sarcopenia não é apenas estética. Ela compromete a estabilidade, aumenta o risco de quedas, diminui a resistência física e afeta até a saúde metabólica. Cada quilo de músculo perdido é uma peça a menos no alicerce da vitalidade. O corpo, quando frágil, torna-se vulnerável. E é justamente essa vulnerabilidade que nos alerta sobre o equilíbrio perdido. Histórias de quem enfrenta a fragilidade. Pense em Marcos, 73 anos, que sempre foi ativo, jogava tênis, caminhava todos os dias e carregava peso sem dificuldade. Com o tempo, percebeu que tarefas simples começaram a exigir esforço. Abrir potes, levantar sacolas do chão, subir escadas. O corpo enviava sinais claros. A força que você tinha não é mais a mesma. Ou Clara, 75 anos, que notou que sua postura mudava, que seus braços e pernas se tornavam mais frágeis e que precisava se apoiar em móveis para caminhar pela casa. A fragilidade não apenas limitava seu movimento, mas também minava sua confiança. O medo de cair se tornou constante,
e cada passo exigia atenção redobrada. Essas histórias mostram que a perda de força física não é apenas um inconveniente. Ela altera profundamente a forma como vivemos, como nos movimentamos e como nos sentimos em relação a nós mesmos. Consequências da perda de massa muscular. A fragilidade muscular tem impactos diretos e indiretos. Risco aumentado de quedas. Músculos fracos não sustentam o corpo de forma eficaz, tornando simples desequilíbrios potencialmente perigosos. Dificuldade em tarefas diárias. Abrir portas, carregar compras, levantar da cadeira, tudo se torna mais trabalhoso. Declínio metabólico. A massa muscular ajuda a regular o metabolismo. Sua perda afeta a queima de energia e o controle de glicose. Comprometimento da independência. Quando o corpo fraqueja, a necessidade de auxílio cresce e a autonomia diminui. Impacto emocional, frustração, insegurança e medo de depender de terceiros podem se tornar constantes na vida diária. A força não é apenas física, ela é um pilar do equilíbrio, da autonomia e da autoestima. Sinais de alerta que merecem atenção. Identificar a perda de força não é difícil se estivermos atentos. Alguns sinais incluem dificuldade para levantar de cadeiras ou do sofá, fraqueza nos braços ao carregar objetos simples, perda de volume muscular visível nas pernas e braços, cansaço, rápido ao realizar tarefas rotineiras, postura inclinada ou instável. Ignorar esses sinais é perigoso. Cada aviso do corpo deve ser visto como um convite para agir antes que a fragilidade se torne um problema grave. Como reconstruir a força e recuperar o equilíbrio? A boa notícia é que a força pode ser recuperada, mesmo após os 70 anos. O corpo responde de forma surpreendente a estímulos adequados. Exercícios de resistência. Levantamento de pesos leves, elásticos ou halteres fortalece os músculos principais e melhora a estabilidade. Exercícios de peso corporal, como agachamentos ou subir degraus, ativam músculos essenciais para a mobilidade. Treino de equilíbrio. Combinar exercícios de força com atividades de equilíbrio aumenta a capacidade de prevenir quedas. Caminhadas em terrenos variados, tai chi ou yoga, fortalecem não apenas músculos, mas também a coordenação. Nutrição adequada. Proteínas são fundamentais para a reconstrução muscular. Vitaminas e minerais ajudam na manutenção da função muscular e óssea. Hidratação constante mantém a elasticidade e resistência dos músculos. Rotina constante. Manter exercícios diários, mesmo leves, ajuda a preservar a força. Pequenos hábitos, como levantar-se lentamente ou carregar objetos com consciência, contribuem para a segurança e fortalecimento muscular. A dimensão emocional e psicológica da força. A perda de força física não impacta apenas o corpo. Ela atinge profundamente a mente e o espírito. A sensação de fragilidade provoca medo e insegurança. Cada passo, cada movimento é acompanhado de cautela excessiva. A ansiedade aumenta, e o corpo responde ainda mais debilitado. Mas ao reconstruir a força, a confiança retorna. A independência se fortalece, e o equilíbrio emocional se reflete em cada gesto. A força física é, portanto, também força de caráter, coragem e autonomia. Força como sinal de longevidade. Manter a força muscular após os 70 anos é um dos indicadores mais confiáveis de vitalidade e longevidade. Pessoas fortes tendem a ter menor risco de quedas e fraturas, manter autonomia por mais tempo, preservar saúde cardiovascular e metabólica, estar mais envolvidas socialmente e emocionalmente ativas, viver de forma mais plena, com qualidade de vida. A força não é apenas física. É um reflexo do cuidado, da disciplina e da conexão com o próprio corpo. Conclusão. O sinal 5, perda de massa muscular e fragilidade, nos ensina que o equilíbrio depende de músculos fortes, articulações saudáveis e atenção constante ao corpo. Ele alerta que cada dia sem cuidado pode reduzir a autonomia, aumentar riscos e afetar a qualidade de vida. Mas também nos mostra que nunca é tarde para agir. Com exercícios, alimentação, hábitos conscientes e atenção emocional, é possível reconstruir a força, recuperar a confiança e manter a vida ativa e plena. A força, assim como o equilíbrio, é uma conquista diária.
Não é apenas sustentar o corpo no espaço físico. É sustentar a vida com dignidade, liberdade e confiança. Transforme o seu futuro. Depois dos 70. Chegamos ao fim desta jornada pelos 5 sinais mais importantes que seu corpo e mente revelam sobre a sua longevidade depois dos 70 anos. Olhando para cada detalhe, o equilíbrio, a força das mãos, a velocidade da caminhada, a qualidade do sono e a força muscular, percebemos algo muito claro. Nosso futuro depende das escolhas que fazemos hoje. Cada sinal é uma oportunidade de reflexão, é um convite para agir antes que pequenos descuidos se tornem grandes obstáculos. O corpo não mente. Ele nos fala com sinais sutis, mas poderosos, sobre nossa saúde, vitalidade e independência. Quando prestamos atenção, entendemos que a longevidade não é apenas uma questão de tempo, mas de qualidade de vida. Imagine viver seus anos dourados com energia, liberdade e confiança. Imagine acordar todas as manhãs sentindo-se forte, equilibrado, descansado e motivado para aproveitar cada momento. Isso é possível quando você ouve os sinais do seu corpo e responde com ações conscientes, caminhando, mas fortalecendo seus músculos, cuidando do sono e cultivando hábitos saudáveis. E aqui está o segredo. Nunca é tarde para começar. Cada passo que você dá hoje, cada cuidado que você tem com seu corpo e sua mente, pode acrescentar anos à sua vida e qualidade a esses anos. A longevidade não é apenas sorte, é resultado de atenção, disciplina e amor próprio. Se você quer continuar aprendendo, cuidando de si mesmo e recebendo orientações valiosas para viver de forma plena, eu tenho um convite especial para você. Inscreva-se no canal da Doutora Paula Vadon. Lá você encontrará dicas práticas, informações confiáveis e inspiração diária para transformar sua saúde e seu bem-estar, mesmo depois dos 70. Não perca tempo. Ative o sininho e faça parte desta comunidade que valoriza a vida, a vitalidade e o cuidado consigo mesmo. Seu futuro depende das decisões que você toma hoje, e o primeiro passo começa agora. Aproveite cada momento. Cuide de si e viva a melhor versão da sua vida.